Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo. Eu sou Sueli de Oliveira e este é o canal Jesus é o Caminho. Que a paz e que a presença do Espírito Santo de Deus, ela possa ser grande de forma notória na sua vida, onde quer que você estiver. Hoje eu quero falar de um assunto bastante preciso para esses dias que nós estamos vivendo, ou seja, para os últimos dias, que é o esfriamento espiritual. Hoje eu quero falar um pouco de como manter a fé viva em tempos tão difíceis. Você já sentiu assim que sua fé já não é mais a mesma? Que assim a chama espiritual está mais fraca ou até mesmo quase se apagando? Hoje eu quero falar sobre um tema que é urgente, como eu já disse no início do vídeo, e muito necessário. É o esfriamento espiritual nos últimos dias. Você já sentiu assim que o mundo ao seu redor está mais frio? Mas assim, quando eu falo que o mundo está mais frio, eu não quero dizer do clima, mas eu quero dizer dos corações das pessoas. As pessoas estão assim mais apressadas, mais distraídas e muitas vezes, infelizmente, mais distantes de Deus. Mas a Bíblia, ela já nos alertava sobre isso. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Esse é o esfriamento espiritual que nós estamos vivendo hoje. E assim, esse esfriamento é uma perda silenciosa da paixão por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra, pela vida de oração. Mas assim, como isso acontece? E o mais importante, como podemos resistir a isso? O esfriamento espiritual, ele não acontece de uma vez. Ele começa aos poucos, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, de meditar na sua palavra. Nós vamos permitindo assim aos poucos que o cansaço, que a correria ou que até mesmo as frustrações tome o lugar da comunhão com o nosso Senhor Jesus. Às vezes assim parece que não é nada ou parece que é algo pequeno, mas quando nós paramos para perceber, a gente vê que nós já esfriamos. A gente vê que o fogo já se apagou, a presença, a chama viva do Espírito Santo, que deveria estar ali queimando nos nossos corações, nos trazendo desejo pela palavra, pela oração, pelos jejuns, já não existe mais. E assim, tudo vira uma rotina. Tudo vira uma obrigação, às vezes ir na igreja por obrigação, orar por obrigação, ler a Bíblia por obrigação, mas não por vontade, por satisfação. Mas por que isso está aumentando tanto nesses últimos dias? Vivemos dias em que tudo concorre, parece que pega queda com a nossa fé. As redes sociais,
o excesso de tanta informação, tantas distrações e também a banalização do pecado se tornou algo assim tão rotineiro que as pessoas nem percebem mais. O mundo ensina que o mais importante é o agora, é o hoje, é o prazer imediato. E muitos estão, infelizmente, esquecendo da eternidade com Deus. A Bíblia, ela nos alerta sobre isso em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo do 1 ao 5, Paulo, ele descreve os tempos difíceis dos últimos dias. Ele diz assim: os homens serão tão egoístas, amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essa é uma realidade tão grande que nós estamos vivendo, que quando a gente paramos para olhar, para meditar, o sentimento que brota no nosso coração é um sentimento muito grande de tristeza, que nos leva até querer chorar. Esse é o cenário que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo. Um tempo que a fé, ela precisa ser cultivada com intencionalidade. Ou seja, a gente precisa estar fazendo gambiarra para as pessoas poderem crer, para as pessoas poderem vir para Jesus. Muitas vezes precisamos até vestir de palhaços para as pessoas crer em Jesus, vir para Jesus. Mas assim, como nós podemos vencer o esfriamento espiritual? Eu marquei aqui, eu anotei alguns passos que nós precisamos dar para que isso aconteça. Primeiro, o mais essencial, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, Jesus ele repreende a sua igreja em Éfeso, dizendo assim: tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembre-se de como era no começo. Nós podemos lembrar de quando nós aceitamos Jesus, o entusiasmo que nós tínhamos, a alegria de ler a Bíblia, a vontade de ir para a igreja, de estar na presença de Deus. Mas assim, nunca é tarde para a gente voltar. Nós precisamos também voltar à vida de oração. A oração, ela é assim o oxigênio para a nossa alma. Mesmo quando nós não sentirmos vontade, nós precisamos orar. Você precisa orar. Mesmo em silêncio, quando você estiver ali lavando um prato, lavando a louça, lavando roupa, fale com Deus em silêncio. Fale com Deus no seu coração. O Senhor, Ele te ouve, Ele está perto de você. E no momento certo, o Senhor, Ele vai te responder. Nós precisamos também alimentar da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Romanos diz isso no capítulo 10. Separa-se um tempo, mesmo que seja curto. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas a correria é tão grande, o envolvimento com a casa, com os filhos. Mas tire um momento, mesmo que seja curto,
para meditar nas Escrituras, para meditar na palavra de Deus diariamente. Outra coisa, busque sempre comunhão com pessoas que amam a Deus, com pessoas que estão na presença de Deus, porque quando nós ficamos sozinhos, nós ficamos mais vulneráveis. Mas quando caminhamos com outras pessoas na fé, nós somos mais fortalecidos, a gente se fortalece mais na presença de Deus. Então, assim, o esfriamento espiritual, ele é real, ele existe, mas não precisa ser o seu destino, não precisa ser o nosso destino. Jesus, ele ainda acende os corações, ele ainda traz renovo espiritual para aqueles que buscam a ele e almejam essa presença maravilhosa. Jesus, ele ainda pode restaurar vidas. Talvez, se hoje você se sente assim com o coração, com a sua vida tão distante dele, peça a ele, peça ao Senhor para que ele venha reacender o seu fogo, a sua presença na sua vida. Ele é fiel para nos ouvir, para nos restaurar e para nos renovar. Amém? Se essa mensagem ela falou com você, compartilhe com alguém que você vê assim que está precisando desse renovo, dessa chama, que ela seja reacendida. E se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus.